Olá, meus queridos irmãos, paz e graça, voltamos aqui novamente. Nós teve aí um problema com o vídeo, com o celular. Eu estava falando sobre a terra que era sem forma e vazia e Deus, ele deu forma à terra com a sua habitação. Voltando atrás rapidinho aqui, falando dos 5 dias e meios que Deus falou com Adão, Deus falou com Adão que ele ia voltar para o paraíso depois de 5 dias e meio. E Adão não entendeu. Ele pensou no seu pensamento humano, pós-pecado, humano, fisicamente. Ele entendeu que Deus falava de 5 dias normais. Esses dias normais nossos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E a metade do sábado ali, ele entendeu isto. E realmente Adão estava sofrendo muito. O livro apócrifo de Adão e Eva, o primeiro livro, diz que muitas vezes ele se matou. Ele se jogou dos penhascos, das pedras, e Deus chegou lá com a sua palavra e Yahushua ressuscitou ele, no corpo, na alma. Então nós vamos vendo que a Bíblia ela é maravilhosa. E esses 5 dias e meios, ele sofreu muito, chorou, queria voltar para o paraíso, e Deus chegou para ele de uma forma invisível ou altiva e disse a ele: olha, os 5 dias e meio não são 5 dias normais e meio. São 5.500 anos que você e a sua descendência retornará para o paraíso. E aí ele entendeu. E era o tempo que Deus determinou para ele e a sua descendência, que veio Caim, Abel, os filhos humanos, tanto os gentios e os hebreus, todo ser humano. E veio uma descendência que muitos aí em graça ensinam que as duas descendências, uma da serpente e a outra da mulher, que isso é errôneo. Que a da mulher, porque entendeu que era uma descendência que entendeu, que era uma descendência que Deus deu entendimento para eles. E a outra que eles deixou a carne deles dominar eles, que eles chamam de filho da perdição, que está errado, isso está equivocado. Então nós vamos vendo que Deus é bom, é maravilhoso, e que a consequência do pecado de Adão, que veio seus filhos, foi uma consequência dele, da carne dele, do diabo. Carne, na Bíblia é diabo, João 8, 44 diante, o Evangelho de João, falando Evangelhos, o livro histórico de João 8. E que a carne seria ali falada, no português Brasil, traduzida do diabo. O diabo que mentiu, que foi homicida. O Senhor, o Yahushua de Nazaré, disse que ele era o pai da mentira, o diabo. Ele é homicida desde o princípio. Então, a consequência toda da maldição foi o homem alto se puniu. Por isso que ele se tornou imperfeito, físico, bestial, falando assim, uma vida bestial, física, onde nasce, fica adolescente, envelhece e morre biologicamente. E a morte que Deus trata na Bíblia não é uma morte biológica. Desde o princípio ele trata com a morte espiritual, que muitos dizem que não existe morte espiritual. Não tem esse entendimento. A morte espiritual não existe para nós, humanos. Nunca existiu. Mas para Deus, o espírito, o Fasher, ficou julgado pela vida do corpo, a alma. Os irmãos estão entendendo? Então eu parei lá falando que Adão, no primeiro livro de Adão e Eva, fala que ele passou pelaquela árvore. Aquela árvore ali era literal mesmo. Por isso que fala que a árvore a árvore que estava no meio do jardim era o próprio Deus que deixou a sua habitação, e do invisível ele veio e habitou aqui nessa terra, e a terra se tornou eterna, e tudo que nascia dessa terra era eterno. Tudo, os animais eram eternos, as águas dos rios eram eternas, já era eterna. Ele designou, meus irmãos, ele designou. Você está entendendo essa pérola, esse papiro? Então,
Quando Deus cria Adão da terra, do pó, faz uma molde, ele moldou, falando assim. Adão é eterno também. E das costelas de Adão fez Eva. Eva é eterna também. E eles têm o Espírito de Deus. Aonde esses ensinamentos aí do Evangelho da Graça está equivocado. Então nós vamos entendendo que aqui no livro tem uma observação, quero chamar as suas atenções, que diz que ele passou pelaquela árvore. Quando eles foram expulsos, ele voltou, a árvore não era como era antes. Por quê? Porque a árvore era eterna, tinha eternidade nessa árvore. Você vê uma coisa importantíssima, quando nós olhamos as pedras, nós olhamos as ruínas de Jerusalém, do Egito, a gente não vê algo interessante nas pedras normais. A pedra tem uma durabilidade de séculos, de gerações, não tem? Quando nós olhamos ao mar, descemos ao litoral, nós temos uma eternidade da água. Quando nós olhamos o sol invisível, temos uma visão eterna do sol, da lua. Só a religião que diz que Deus vai, eles lêem literalmente, que Deus vai voltar, vai colocar fogo na terra, vai destruir a terra, vai destruir o justo com o ímpio, vai arrebatar primeiro o justo, depois destruir o ímpio com fogo. É o ensinamento das religiões. Mas a terra, o sol, a lua, as estrelas, e a gente olha essas coisas e vê a eternidade. Por quê? Porque Deus, quando ele desce, deixa a sua habitação e vem morar, ele é que Deus plantou a árvore no jardim, ele plantou, ele desceu e veio morar. Não é no original, meus irmãos, indígena, hebraico, é escrito isso, que ele veio morar. Português Brasil ele plantou uma árvore no jardim. Esse plantar é que ele veio morar. E quando ele mora, passa a terra a ter forma que era vazia e ela passa a se encher com a criação do nosso Altíssimo Deus. E aqui estamos. Somos os filhos e as filhas. Tudo é dele. Então, voltando um pouquinho rapidinho, esses 5 dias e meios foram 5.500 anos no coração do Criador. E ele disse a Adão, e Adão não entendeu porque era carnal agora. Depois do pecado era carnal, não era mais espiritual. E ele disse, com 5 anos e meio eu voltarei, que buscarei você, derramarei, eu descerei. Olha o que Deus diz, meus irmãos, no livro apócrifo. Eu descerei, derramarei meu sangue e vou trazer você de volta para o paraíso, você e sua descendência, Adão, depois de 5 dias e meio. Se ele não entendeu que Deus estava na visão, no olhar de Deus, que era 5.500 anos, aonde eu já falei que esses 5.500 anos Deus estava falando para ele de séculos, não era de dias normais. Olha a visão, o pensamento de Deus, o coração de Deus. A visão de Deus não é nossa, meus irmãos. E esses 5 dias e meio foi 5.500 anos, que é narrada no livro de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que fala da consumação dos séculos. Então nós temos aí, ele nasce, derrama o sangue no madeiro, ele nasceu no ano 5.500. E no ano 5.530, nós temos aí ele descendo a água, cumprindo ali o batismo nas águas, fazendo aquilo que Adão fez. E nos 3 anos do seu ministério, nós lemos a Bíblia, 33 anos, então nós temos 5.533 anos. E nós temos aí 37 anos, porque isso aqui envolve matemática também. Tem leitura, tem matemática, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem a cronologia, tem o calendário do Padre Gregório.
Temos o calendário de Júlio César I, Caio Júlio César I, imperador de Roma, que foi emendado com o calendário de Padre Gregório. Então nós temos 5.533 anos e temos mais 37 anos, que era uma geração de 40 anos para os hebreus. Nós temos aí uma geração de 37, por isso que ele disse, Mateus 24, 34, que não passará aquela geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, a consumação dos séculos foi colocada em cronologia, né, no livro de Adão e Eva. O primeiro livro de Adão e Eva foi 5.570 anos. Esta foi a consumação dos séculos da história bíblica e dos livros apócrifos. Por isso que no calendário de Júlio chegou anos 70. Mas foi 5.570 anos que aconteceu o juízo. Foi o juízo. Foi aí que o espírito de Adão e todos os espíritos que morreu no antigo mundo, no mundo de Adão, que morreu depois do dilúvio, os espíritos dos homens, mulheres e homens retornaram, saíram do túmulo no juízo. Os espíritos que estavam presos na morte adiana retornaram todos para o Criador, para o Pai dos Espíritos, ao qual criou. E Adão também, o espírito, não Adão, memória, psique de Adão e de Eva, e dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, de geração a geração. Isso, hebreu e gentil. Os espíritos retornaram para Deus no ano 5.570. E a primeira aliança Deus fez com Adão e disse, com 5 dias e meio, eu voltarei. Adão não entendeu, mas depois Deus revelou a ele e disse, não é 5 dias e meio como você está pensando, Adão, no seu pensamento humano, mas é 5.500 anos. Não são de dias, mas são de anos, de séculos. Serão 5 séculos. Serão, aliás, 5 milênios e meio, e eu voltarei. E ele cumpriu essa promessa. Daniel 9 fala dos 470 anos. Aliás, fala dos 490 anos, 70 semanas, Daniel, está determinada sobre o teu povo, sobre os judeus. E a profecia de Daniel diz que ele desceria, ungiria o ungido, visitaria o santuário, perdoaria o pecado. Olha como a Bíblia não é uma história da carochinha, não é uma história feita em cima do livro de Flávio José. Não é um livro criado por Roma, nem pela Disney, nem por Hollywood, mas a Bíblia tem a história genuína do Criador, do Altíssimo. Então, nós estamos aqui aprendendo essa pérola da graça. Então, vamos lá. Primeiro livro de Adão e Eva. Os irmãos entenderam? 5.570 anos foi o juízo de Deus, feitos aí em números humanos, falando assim, nossos números, foi o juízo de Deus no ano 5.570, onde nós temos que estudar muitos desses calendários, que tem muitas controvérsias, que no calendário de Padre Gregório nós estamos vivendo em 2021 anos, e no calendário judaico, lá no Oriente Médio, estão no ano 5.581 e 80, se não me engano bem. Então nós temos aí um erro aí de calendário, mas sabemos que o livro apócrifo é inspirado e que essa terra ela já tem mais de 5.500 anos depois da expulsão de Adão do paraíso. Vamos lá. Adão, nós mesmo termos, quando ele saiu do jardim e se encontrava junto à árvore da qual Eva tomara do fruto e lhe dera a comer.
Porquanto, ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Deus então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ela ressecara. E aproximando-se dela, Adão teve medo. Deus mudou a aparência da árvore porque ele expulsou Adão da terra do Aion, que eu já falei para vocês que eu acredito que é a África, porque a África tem aí 55 países. Não sei se pode dizer que nós podemos chamar a África de país, mas são 55 países, são 55 continentes. Quando nós falamos na África, muitas vezes as pessoas falam na pobreza, nisso, naquilo. Tem uma certa vez que o tal de Marcos, não gosto nem de falar o nome desse cabra aí, religioso, ele estava numa discussão sobre que ele falou que o descendente de Cã porque era amaldiçoado, aquela história toda de racismo, sabe? Mas e aí veio um rapaz lá, um historiador, e quebrou ele, falou: olha, mas quando colonizaram a África e deixaram a África pobre foi os europeus, quando colonizaram a África, os continentes africanos. Então eles exploraram todas as riquezas e tomaram, e aí deixaram a África pobre. Olha só, humanidade falando, é humanidade, meus irmãos. Isso não tem nada a ver com o espiritual. E esses 55 países da África, 10 deles são os mais ricos. 10 países, falando assim, onde temos a Nigéria e a África do Sul como as mais ricas no PIB. Então, quando nós falamos na África, muitas vezes pensamos na doença, na AIDS, naquelas pobrezas que a gente vê. Não, aquilo ali foi a colonização dos europeus mesmo. Mas a África era muito rica. A África, antes desses europeus invadir, a África, falando historicamente, literalmente, era muito riquíssima. Até na história da Bíblia, no livro dos Apócrifos fala. Na história da Bíblia, a Bíblia diz que a rainha de Sabá, ela foi encontrar-se com Salomão. E era muito rica a rainha de Sabá. E ela sai do continente africano. Os irmãos estão entendendo essa pérola da graça? Vamos para frente. Vamos para frente. Tremeu e caiu. Mas Deus, em sua misericórdia, ergueu-o e então fez esta aliança com ele. E novamente, quando Adão estava junto ao portão do jardim, e viu o querubim com uma espada de fogo fulgurante na mão, encolerar-se e fitá-lo com desagrado. Tanto ele quanto Eva ficaram com medo dele e pensaram que ele tencionava matá-los. Assim eles prostraram-se e tremeram de medo. Mas ele... Aqui vai entrar aquela parte de Gênesis que Deus colocou a espada girando para guardar a árvore da vida. Ali é simbólico. Os livros apócrifos falam que ali eram anjos, e a Bíblia diz que era as espadas, a espada que estava guardando ali, que Deus colocou a espada, mas era anjo, uma representação de anjo. Agora o anjo sobe e eles ficam com medo, porque agora eles não são eternos, mas estão fora do jardim. Eles partem para o terreno, saem da condição espiritual, está numa condição, sai da condição espiritual de eternidade e vem para a condição de terrenos. Preste bem atenção, irmãos em graça. Não é que eles eram filhos da perdição, eles saem de uma condição de eterno e vêm para uma condição de terrenos físicos, materiais, que vai morrer biologicamente por causa do pecado. E eles, por mais que eles foram expulsos, eles tinham ainda aquela eternidade de antes do pecado. Por quê? Porque eles viveram ainda quase 1000 anos. Você está entendendo a criação perfeita de Deus? Quem é hoje que vive 1000 anos? Quase 1000 anos? Por que eles viveram? Porque tinha eternidade ainda.
tinha 80% ainda, por mais que a morte biológica estava naquele corpo físico de Adão e Eva. Então, ali o anjo sobe, sai da condição terrena e entra numa condição invisível, e eles ficam com medo. E eles pensam agora, por quê? Por causa do pecado, que Deus vai matá-lo. E aí o que acontece? Para frente. Apiedou-se deles e mostrou-lhe misericórdia. E voltando-se, subiu ao céu e suplicou ao Senhor e disse: Senhor, vós me enviaste para guardar o portão do jardim com uma espada de fogo. Mas quando vossos servos Adão e Eva viram-me, prostraram-se e ficaram como mortos. O meu Senhor, que devemos fazer com vossos servos? Então Deus apiedou-se deles e mostrou-lhe misericórdia e enviou o seu anjo para guardar o jardim. E a palavra do Senhor... Você está vendo que Deus mostrou misericórdia e que Deus não é esse Deus radical que está sendo apresentado aí, o Deus Alá, porque o Deus Alá é o Deus do islamismo, é o Deus do Islã, é o Deus Alá, é o Deus que está com Maomé, ou Maomete, falando assim. Deus é amor, Deus abençoou, Deus não escolheu a maldição para eles, foi eles que escolheram, foi a consequência, Deus mostrou a consequência, só isso que Deus falou, olha a consequência dos seus pecados. Então, cuidado com esses ensinamentos aí, meus irmãos. Veio Adão e Eva e ergueu-os, e o Senhor disse a Adão: eu te disse que ao final dos 5 dias e meio eu enviaria a minha palavra e salvar-te-ia. Fortalece, pois, teu coração e habita na caverna dos tesouros, da qual eu falei antes contigo. E quando Adão ouviu esta palavra de Deus, ele foi consolado pelo que Deus lhe tinha dito, pois ele lhe dissera como a salvaria. Capítulo 4. Mas Adão e Eva choraram por terem de sair do jardim e a sua primeira habitação. Sua primeira habitação. Quando Adão olhou para sua carne que estava alterada, chorou amargamente. Depois do pecado. No primeiro pedido do iFood, peça olha como isso é interessante, pulando aqui para o comercial. Olha só como isto é importantíssimo nós aprender aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. A condição que vivemos hoje é a condição da restauração. E essa restauração, ela não é física. Essa restauração, ela é espiritual, meus irmãos. Não tem nada físico. Por isso que as pessoas falam, mas sofremos, ficamos doentes, morremos, passamos necessidade, estamos na república, doenças, maldades. Mas a restauração de Deus, foi espiritual, meus irmãos. Entendam isto. E que quando eles foram expulsos, só voltaria para aquela condição de reino de Deus depois da morte biológica. Por isso que ele disse, depois de 5 dias e meio, depois de 5.500 anos, foi cumprido, foi concretizado na consumação do século, no ano chamado 70 depois de Cristo, D.C, que no livro de primeiro livro de Adão e Eva, que foi falado 5.500 anos, e com total, aí juntando na matemática, dá 5.570 anos, foi a consumação do século, e o juízo de Deus. Vamos lá. Vou passar aqui para frente aqui para nós já. Ele e Eva, pelo que haviam feito, e eles caminharam e desceram docemente para a caverna dos tesouros. E ao chegarem,
Adão lamentou-se. Quero deixar uma coisa bem clara aqui, Caverna do Tesouro, tem um livro apócrifo muito bom, fala sobre a Caverna do Tesouro, a Caverna do Tesouro circular. Foi a habitação de Adão, física, foi a casa de Adão, falando assim, onde ele morou. Foi a casa de Adão e Eva, que tinha muito tesouro. E essa caverna, ela passou a ser física depois do pecado, porque a caverna também é a mesma, era eterna. Por quê? Porque era do tesouro, os tesouros eram eternos. Você pode ver que tesouro, ouro, ele tem uma eternidade, como a terra também. Os irmãos entendem? Vamos lá. E disse a Eva: olha para esta caverna, que será-nos essa prisão nesse mundo? É um lugar de castigo. Que é isto comparado com o jardim que é e está estreita e entristecida, comparada como o espaço do outro, que é esta rocha ao lado destas grutas, que são as trevas desta caverna, comparado à luz do jardim, que é esta lápide de rocha suspensa para nos abrigar, comparada à misericórdia do Senhor que nos acolhia, que é este solo de caverna comparado à terra do jardim, esta terra coberta de pedras e aquela plantada cor deliciosas árvores frutíferas. E Adão disse a Eva: olha para os teus olhos e para os meus, que dantes viam anjos no céu louvando, e eles também sem cessar. Mas agora nós não vemos como víamos, nossos olhos são de carne, não podem ver da mesma maneira como viam antes. Olha só, o primeiro livro de Adão e Eva é bem esclarecedor. Categoricamente, ele vem colocar a cereja do bolo no livro de Gênesis, na criação. E nós temos um entendimento aqui muito profundo, que eles estão na mesma terra, mas numa condição diferente. Eles estão no mesmo lugar, mas a condição está diferente. A condição foi alterada, foi mudada de um estado eterno para um estado terreno, físico, material, temporal. Até você vê que Adão disse para Eva: olha os seus olhos, nós não conseguimos mais ver anjos como nós via, porque lá era um lugar maravilhoso. Entrou o físico, entrou o pecado, entrou o terreno. De 1 Coríntios 15, 45 e diante, que o apóstolo Paulo disse, o primeiro é terreno. E que o apóstolo Paulo disse que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E se revestiu da imortalidade na consumação do século. Eles, os espíritos dos homens, retornou ao paraíso, meus irmãos. Nós estamos vivendo a condição terrena agora, mas também quando nós deixar essa habitação terrestre, deixar a caverna do tesouro, essa parte física que apodrece, que vai desaparecer, o nosso espírito retornará, será arrebatado de uma hora, automaticamente de um abrir e fechar de olhos, de milésimos de segundos. Oh, que maravilha! E esses são os espíritos de todos os seres humanos. Adão disse novamente a Eva: que é nosso corpo hoje comparado ao que era em dias passados, quando habitavam no jardim? Após isso, Adão não gostou de ter de entrar na caverna, sobre a rocha suspensa, nem entraria nela jamais por vontade própria, mas curvou-se às ordens de Deus e disse a si mesmo: a não ser que eu entre na caverna, serei novamente um desobediente.
capítulo 5. Eu vou parar aqui no capítulo 5. Temos aí 25 minutos e 11 segundos, é isso mesmo. Falta 11 minutos ainda e 50 segundos. Vou parar aqui no capítulo 5. Falando aos queridos irmãos que leem o livro de Gênesis, texto com texto, e depois leem livros apócrifos, o primeiro livro de Adão e Eva, que isto é muito maravilhoso para o nosso entendimento, para nós crescer nesse conhecimento de Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu não quero estender mais, 30 minutos já, para que os irmãos venham não se cansar e venham ver esse vídeo com muita cautela, cuidado, que não venha se cansar. Então vou continuar no capítulo 5 depois. Não perca esta série. Adão e Eva tinham o Espírito de Deus e já comprovou tanto na Bíblia, chamada canônica, a Bíblia, o conjunto de livros, e também confirmado nos livros apócrifos, que essa teologia ensinada por aí, que Adão era terreno, era imperfeito e era terreno, que não tinha o Espírito de Deus, já está rejeitada nos ensinamentos, e que isto não é verdade, e que nós estamos aqui vivendo agora no momento físico, terreno, depois da expulsão do homem, mas a nossa condição em vida nesse mundo temporal, o nosso espírito já está protegido pelos anjos, vivos mesmo. Você está entendendo? Os nossos espíritos já está protegido pelos anjos. Esta série aqui no canal, Yahushua reina para sempre, tem muitas coisas boas vindo por aí. Agradeço mesmo aos irmãos inscritos nesse canal, aos irmãos futuristas, aos irmãos preteristas, parciais, preterista completo. Agradeço aos irmãos futuristas, amilenistas, calvinistas, e sabendo que nós estamos passando conhecimento, não temos a verdade absoluta, mas a verdade absoluta está com o Criador, e que vocês tirem suas conclusões pelo entendimento da Bíblia, e que estamos aqui não formando uma doutrina, mas sim passando esse conhecimento tão maravilhoso das Escrituras. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua reina para sempre. Estou indo. Uma boa noite a todos. Boa tarde, bom dia. Uma excelente semana. Um abração a todos. Um abraço. Fique com Deus. Paz e graça.